de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Muito boa noite a todos, meus queridos irmãos e irmãs. Gostaria primeiramente de agradecer o convite da casa para que a gente pudesse estar aqui hoje realizando esse estudo. Agradecer também a presença de cada um de vocês, dos nossos irmãos internautas que nos acompanham de seus lares, e a presença sempre luminosa e bem-vinda dos benfeitores espirituais que desde cedo aqui já estavam organizando tudo para que a gente tivesse esse ambiente de paz, de harmonia. Então, que a gente possa estar aqui realmente presente, que a gente possa deixar lá fora as nossas preocupações, as nossas inquietações, para que a gente possa bem compreender as palavras que o Mestre Jesus vem nos trazer na noite de hoje. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho, como a Augusta já bem havia anunciado, sobre a missão dos profetas, que está inserido no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Nós vamos iniciar o nosso estudo fazendo a leitura desse trecho, para que a gente possa depois ir desenvolvendo o assunto ao longo do nosso estudo. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. Então, comumente, a gente crê que o profeta é aquele que vai ver um fato que nós ainda não conseguimos enxergar e que está congelado lá no futuro. E nós vamos verificar como que isso se dá. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, a gente já vê que a palavra profeta, ela não está limitada apenas a uma predição do futuro, mas também disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições, sem prever o futuro. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Portanto, como verificamos anteriormente, o profeta, ele não somente prediz do futuro, mas também tem a missão de revelar a presença de Deus para a humanidade. Nós vamos agora recorrer ao livro A Gênese, do Allan Kardec. A gente recomenda a leitura porque é bem interessante. E aqui a gente vai compreender como que se dá esse fato. Será que esse fato de poder um ser encarnado ou desencarnado prever algo que ainda não se deu, será isso um milagre? Está isso dentro das leis da natureza? O que que se sucede? O Kardec vai nos trazer algumas orientações para que a gente possa compreender o fenômeno da predição. Ele inicia no livro A Gênese, no capítulo 16, a teoria da presciência. Como é possível o conhecimento do futuro? E é isso que a gente se indaga. Como é possível? Como isso se dá? Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente, porém, não a dos que nenhuma relação guardem com esse estado, nem ainda menos a dos que são comumente atribuídas ao acaso. Não existem coisas futuras, dizem, elas ainda se encontram no nada, como, pois, se há de saber que se darão. Onde estão essas coisas ocultas, que nós não conseguimos enxergar, mas que alguns seres enviados por Deus com essa missão já conseguem ver? São, no entanto, em grande número, os casos de predições realizadas, onde forçosa se torna a conclusão de que ocorre aí um fenômeno para cuja explicação falta a chave,
porquanto não é efeito sem causa. E qual é a chave para nós compreendermos o fenômeno da predição? É essa causa que vamos tentar descobrir, e é ainda o Espiritismo, já de si mesmo, a chave de tantos mistérios que nola fornecerá, mostrando-nos ao demais que o próprio fato das predições não se produz com exclusão das leis naturais. Então, o Espiritismo vem nos revelar que muitos fatos que nós anteriormente não conseguíamos explicar, na verdade, não se tratam de milagres, eles estão inseridos nas leis da natureza. E a predição é um desses acontecimentos que não fogem às leis. Como as leis da física, as leis da matéria, vêm revelar o funcionamento, os mecanismos através do qual a materialidade ocorre, as reações químicas, as reações físicas, as leis espirituais, elas vêm revelar como se dão esses fenômenos ocultos, na maioria das vezes, para grande parte da população, mas que têm a explicação através da chave do Espiritismo. Para a gente compreender o fenômeno da predição, o Kardec nos convida a pensar numa estrada. Vamos todos imaginar uma estrada longa, uma estrada com um começo e com um fim. Uma estrada onde existem obstáculos, onde existem casas, onde existem várias coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Uma longa estrada. E o Kardec nos convida também a pensar em dois seres. Um que está caminhando nessa estrada e um outro que está elevado ao alto, ao cume de uma montanha, observando aquele outro ser que caminha por aquela estrada. O ser que está caminhando, ele não sabe o que está à frente dele, mas o ser que está no cume da montanha, ele consegue ver a estrada desde o início até o seu fim. Ele consegue visualizar tudo que está para o outro que está abaixo como um futuro, ele visualiza como sendo o presente. Então, é assim que a gente começa a compreender o fenômeno da predição. Aquele ser que está lá embaixo caminhando, ele não sabe o que vai encontrar à frente dele, mas o ser que está no cume da montanha, ele bem o sabe, ele bem o vê. Então, vamos supor que aquele ser que está caminhando lá embaixo vai encontrar logo ali na frente um precipício, ou uma pedra, ou um obstáculo, seja ele qual for. E se esse ser não sabe que esse precipício está ali à sua frente, pode ser que ele caia nele, mas vamos supor que aquele que está lá do alto da montanha, enxergando toda a extensão da estrada, desça e o avise: olha, ali na frente tem um precipício, cuidado, desvia do caminho, faça outra estrada, porque senão você pode se machucar. Mas caso você caia, levante e caminhe, porque logo ali à sua frente existe uma casinha com pessoas humildes que vão poder te ajudar, que vão poder te socorrer. Então é assim que acontece. Determinados fenômenos, como o fenômeno da predição, eles se dão através do desdobramento do espírito. Ele se desloca do corpo material, que muitas vezes o oculta de enxergar determinados acontecimentos, se projeta no espaço e consegue visualizar como aquele ser que está no cume da montanha, acontecimentos futuros, que para ele não se passa de um presente, na medida em que ele enxerga como um todo. Então vamos prosseguir nas explicações do Kardec, para a gente aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo. A missão do profeta pode também ser confiada a certos homens desta maneira. Aquele a quem é dado o encargo de revelar uma coisa oculta, recebe a sua revelia, muitas vezes ele não quer que aquilo aconteça, ele não pede que aquilo se dê, e por inspiração dos espíritos que a conhecem, a revelação dela e a transmite maquinalmente sem se aperceber do que faz. Muitas vezes ele nem se dá conta do que está acontecendo. É sabido aos demais que assim, durante o sono, como em estado de vigília, nos êxtases da dupla vista, a alma se desprende e adquire, em grau mais ou menos alto, as faculdades do espírito livre. Então, tanto acordado como dormindo em desdobramento, esse fenômeno pode também se dar. Se for um espírito adiantado, se sobretudo houver recebido, como os profetas, uma missão especial para esse efeito, gozará, nos momentos de emancipação da alma, da faculdade de abarcar por si mesmo um período mais ou menos extenso e verá como presente os sucessos desse período. Aquilo que falamos anteriormente.
saindo do seu corpo físico ou no estado de êxtase, de dupla vista, de clarividência, mesmo em estado de vigília, ele vai conseguir abarcar na sua visão aquilo que a grande massa não consegue. E muitas vezes ele trará por missão revelar esse acontecimento, se isso tiver alguma utilidade para a humanidade. Porque muitas das vezes a nossa curiosidade de querer saber o que vai se dar no nosso futuro, seja esse futuro de acordo com aquilo que a gente esperava ou não, atrapalha o nosso desenvolvimento, atrapalha o nosso crescimento. Se a gente soubesse que algo muito bom aconteceria logo ali à nossa frente, talvez nós desistíssemos de lutar. E não é esse o propósito, não é essa a missão dos profetas. Os profetas vêm a revelar aquilo que a providência divina permite para que seja útil a todos aqueles seres para os quais esse fato será revelado. Pode então revelá-los no mesmo instante ou conservar a lembrança deles ao despertar. Se os sucessos hajam de permanecer secretos, ele os esquecerá ou apenas guardará uma vaga intuição do que lhe foi revelado, bastante para o guiar instintivamente. Muitas vezes essa revelação pode ser um fato pessoal, pode ser apenas para nós mesmos, porque isso pode se dar conosco. Quantas vezes nós acordamos com a intuição de que algo há de acontecer e a gente se prepara para aquilo? Então, a gente pode não lembrar de todas as circunstâncias que aconteceram e que nos levaram a visualizar aquele fato, mas a gente traz dentro de nós, gravado no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, aquela sensação de que algo está prestes a acontecer. Então, a gente toma as precauções necessárias quando a gente tem o mérito para receber essa instrução, para a gente receber essa revelação. É assim que, em certas ocasiões, essa faculdade se desenvolve providencialmente na iminência de perigos, nas grandes calamidades, nas evoluções, e é assim também que a maioria das seitas perseguidas adquire numerosos videntes. É ainda por isso que se veem os grandes capitães avançar resolutamente contra o inimigo, certos da vitória. Que homens de gênio, como por exemplo Cristóvão Colombo, caminham para uma meta, anunciando previamente, por assim dizer, um instante em que alcançarão. É que eles viram essa meta, que para seus espíritos deixou de ser o desconhecido. Então imagina Cristóvão Colombo, naquela época em que viveu, tendo essa intuição de que deveria adentrar naquele mar desconhecido até então, e ali descobrir um novo território, um novo continente. O que o moveu, o que o levou a ter tanta coragem, senão a certeza de que ele encontraria algo maior, aquilo que ele estava buscando. Então é isso que muitas vezes nos move. Muitas vezes nós estamos como que caminhando no desconhecido. Nós temos uma meta a ser alcançada, não sabemos o que se dará, mas intuitivamente a gente traz aquela força, aquela certeza de que há de acontecer. Porque, no fundo, a gente sabe que a gente lutando para perseguir algo, que a gente lutando para alcançar, lá na frente, a gente há de realmente atingir essa meta, atingir esse resultado. E muitas das vezes, essa intuição de que dará certo, pode sim advir de uma revelação divina que nos foi dada anteriormente, não para que desistamos da luta, mas para que isso nos encoraje, porque muitas vezes os nossos sonhos a serem realizados são tão grandiosos que a gente acha que não é capaz. Então vem a providência divina e mostra, não, luta, continua que vai dar certo, pode tentar, vai em frente que uma hora, em algum momento, você há de conseguir. Vamos prosseguir mais um pouquinho com Kardec, para a gente concluir sobre o fenômeno da presciência. Para compreendermos as coisas espirituais, isto é, para fazermos delas ideia tão clara como a que fazemos de uma paisagem que tenhamos ante os olhos, falta-nos em verdade um sentido. Exatamente como ao cego de nascença falta um que lhe faculte compreender os efeitos da luz, das cores e da vista, sem o contato. Daí se segue que somente por esforço da imaginação e por meio de comparações com coisas materiais que não nos sejam familiares, chegamos a consegui-lo. Como quando Kardec faz inicialmente a comparação dos dois homens, o do cume da montanha e do que caminha pela estrada. Ele se utiliza de um exemplo material para trazer para a nossa realidade a compreensão daquilo que nos falta ainda um sentido para compreender. Como quando os espíritos nos dizem que
nos dizem que para compreendermos a divindade em sua plenitude, falta-nos ainda um sentido, o sentido espiritual que já existe em nós, mas que está ainda abafado, não somente pelo corpo material que vestimos, como também pelas imperfeições morais que ainda trazemos no íntimo do nosso ser. As imperfeições morais que nós trazemos em nós, elas como que embaçam a nossa visão espiritual e muitas vezes nos impedem de ver o que alguns espíritos, encarnados ou desencarnados, já conseguem enxergar. E na medida em que a gente vai avançando, em que a gente vai desenvolvendo e vai vencendo as nossas más inclinações, que a gente vai vencendo as nossas más tendências, o nosso contato com o mundo espiritual, ele vai aumentando e nós vamos conseguindo enxergar aquilo que nós não enxergávamos antes. Quando a gente começa a frequentar a casa espírita, quando a gente começa a fazer leituras, quando a gente começa a fazer preces, é como se a nossa intuição se acendesse. A gente começa a perceber fatos que outrora a gente não percebia. A gente começa a enxergar a vida de uma forma que anteriormente nós não conseguíamos. E o que é isso? Um milagre? Não. É uma lei natural agindo ali em nós. Estamos limpando e sutilizando o nosso corpo espiritual e liberando esse sentido maior para que a gente possa perceber um mundo espiritual do qual todos nós viemos. Existe aqui uma frase que é bem interessante, que o Kardec vai dizer que o espírito, ao lado do encarnado, é como o vidente ao lado do cego. Então, nós estamos todos aqui caminhando por sobre a terra, como se nós realmente estivéssemos cegos da nossa visão espiritual, necessitados da presença da espiritualidade maior, que enxerga por nós aquilo que nós não conseguimos ainda ver. E naquilo que nós não conseguimos ainda ver, e muitas vezes não conseguimos ainda alcançar a compreensão, é preciso que a gente tenha fé. É preciso que a gente tenha confiança em Deus e se permita por Ele sermos conduzidos. Porque é nesses momentos de dificuldades em que a gente não consegue enxergar nada à nossa frente que não sejam as sombras de uma tempestade moral, de um grande conflito que estejamos vivenciando. Os espíritos superiores enxergam que há ali na frente uma luz, que há ali na frente uma solução, mas nós ainda não conseguimos enxergar. Então precisamos recorrer à fé, à confiança em Deus de que há algo sempre melhor ali na frente nos esperando. Devemos, além disso, ponderar que essa percepção não se limita ao que diz a respeito à extensão, que ela abrange a penetração de todas as coisas. É, repetimos-lo, uma faculdade inerente e proporcionada ao estado de desmaterialização. Conforme falamos anteriormente, quanto mais desmaterializado, quanto mais desvinculado das coisas materiais, mais o espírito imortal consegue alcançar na sua visão a respeito do mundo espiritual. A encarnação amortece-a, sem, contudo, a anular completamente, porque a alma não fica encerrada no corpo como numa caixa. O encarnado a possui, embora sempre em grau menor do que quando se acha completamente desprendido. Então, todo mundo traz em si essa possibilidade. Quando estamos no corpo físico, é evidente que fica um pouco abafada, mas quando nós estamos em nossos estados de desdobramento, em nossos estados de prece, nós conseguimos enxergar o que não vemos muitas vezes nos nossos momentos cotidianos. É o que confere a certos homens um poder de penetração que a outros falece inteiramente, maior agudeza de visão moral, compreensão mais fácil das coisas extramateriais. Então, conforme nós vamos avançando moralmente, a nossa visão espiritual também, consequentemente, vai se ampliando. E o Kardec vai dizer aqui a respeito do futuro do espiritismo, que é uma predição que está se concretizando hoje. Não obstante todos os obstáculos que o espiritismo vivenciou no seu início, não obstante todos os adversários que lutaram para que as luzes da verdade não chegassem até nós, o espiritismo sobreviveu. E é por isso que hoje estamos aqui, reunidos nesse salão, imbuídos da vontade de conhecer a verdade a respeito da nossa existência, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos aqui fazendo.
Então, o Kardec, lá no seu tempo, por saber estar lidando com a verdade e que a verdade é indestrutível, ele sabia que o Espiritismo, não obstante todos os ataques, sobreviveria, porque nada pode destruir a verdade e nada pode se sobrepor à vontade divina. Quanto ao futuro do Espiritismo, os espíritos, como se sabe, são unânimes em afirmar o seu triunfo próximo. Isso Kardec falando lá na época. A despeito dos obstáculos que lhe criem. Fácil lhes é essa previsão, primeiramente porque a sua propagação é obra pessoal deles. Concorrendo para o movimento ou dirigindo-o, eles naturalmente sabem o que devem fazer. Em segundo lugar, basta-lhes entrever um período de curta duração. Veem nesse período, ao longo do caminho, os poderosos auxiliares que Deus lhes suscita e que não tardarão a manifestar-se. Então, essa foi uma profecia do Allan Kardec lá no passado, de que, não obstante todos os ataques, todas as divergências, todas as dificuldades, o Espiritismo estaria presente por trazer a revelação da verdade a respeito das nossas existências imortais. Anteriormente, bem lá no início, quando começaram a vir os grandes profetas do Antigo Testamento, as revelações trazidas por eles, através do fenômeno da predição, eram de forma velada. Muitas vezes traziam formas figuradas, que eram difíceis de serem interpretadas e difíceis de serem compreendidas. Mas o Kardec vai nos dizer que, em relação aos espíritos superiores que nos trazem revelações na atualidade, isso já não é mais necessário. É provável que a forma velada tenha tido, em certo tempo, a sua razão de ser e mesmo a sua necessidade. Talvez fosse realmente necessário naquela época que assim fosse. Hoje, as circunstâncias são outras. O positivismo do século dar-se-ia mal com a linguagem sibilina. Daí vem que, presentemente, as predições já não se revestem dessas formas singulares. Nada tem de místicas a que os espíritos fazem. Eles usam a linguagem de toda a gente, como teriam feito quando vivos na Terra, porque não deixaram de pertencer à humanidade. Às vezes a gente acha que os espíritos são seres assim tão estranhos a nós, mas na verdade eles somos nós daqui a pouco. Nós somos espíritos agora. Estamos vestidos de matéria, mas somos espíritos. Então não tem, muitas das vezes, por que a gente temer a presença dos espíritos. Quanto mais se forem espíritos superiores que se aproximam de nós com o único objetivo de nos ajudar, de nos auxiliar. Avisam-nos das coisas futuras, pessoais ou gerais, relativas à nossa existência ou à coletividade, quando necessário, simplesmente quando há necessidade de que haja essa revelação, como falamos anteriormente, na medida da perspicácia de que são dotados, como fariam conselheiros e amigos. Então, cada um vai transmitir a mensagem de acordo com a bagagem que possui dentro de si. Se for um espírito mais avançado, trará uma linguagem mais clara, uma linguagem mais condizente com a verdade. Se for um espírito um pouco menos avançado, pode trazer, na hora de fazer alguma determinada revelação, alguma complicação na sua linguagem, por ele mesmo não conseguir, muitas vezes, alcançar a integralidade daquilo que ele está revelando. Suas previsões, pois, são antes advertências do que predições propriamente ditas, as quais implicariam numa fatalidade absoluta. Então, geralmente, eles vêm nos advertir e não nos dizer que há fatalidades absolutas. Muitas das vezes nós somos, sim, convidados a lidar com situações que nós não podemos modificar. Mas o nosso livre-arbítrio sempre está presente na medida em que podemos escolher como iremos reagir a essas situações. Algumas calamidades, algumas catástrofes naturais são inevitáveis. Muitas das vezes se tratam de resgates coletivos já combinados anteriormente na espiritualidade antes daquele grupo de seres encarnarem. Então, muitas das vezes, a dor intensa ela é necessária para a reformulação da nossa alma, do espírito imortal que somos. O que não necessariamente nós vamos dizer que estamos confinados ao sofrimento. A nossa escolha, ela vai estar presente, vai se perfazer na maneira através da qual nós reagiremos àquele fato.
Nos revoltaremos contra a divindade, crendo que Deus nos castiga e que enviou aquilo unicamente com o objetivo de nos fazer sofrer? Ou procuraremos buscar a verdade a respeito daquele fato, acreditando que mesmo em meio a uma grande catástrofe, a presença divina está ali, nos auxiliando a vencer aquilo que é necessário que seja vencido. Quando a gente escolhe a revolta, muitas das vezes a gente afasta o auxílio. Mas quando a gente escolhe confiar em Deus, quando a gente escolhe ter paciência e ter resignação, a gente consegue rever, a gente consegue receber o auxílio e a gente consegue ter uma outra visão a respeito daquele fato, muitas vezes tão doloroso, aconteça ele conosco ou aconteça ele com os nossos irmãos. Não nos afastemos de Deus nessa hora, é nessa hora que nós mais precisamos do auxílio dele. Confiemos na providência divina. Tudo tem um propósito maior, ainda que nós não consigamos ainda enxergar ou compreender. Quando a gente confia em Deus, as respostas vêm. Elas podem vir devagarzinho, podem vir rapidamente, não importa o tempo que leve. Deus não deixa nenhuma prece sem resposta, nenhum questionamento sem que haja ali também uma resposta para esse questionamento. Deus sempre tem as suas formas de falar com cada um de seus filhos. Ele fala conosco através dos nossos irmãos, encarnados ou desencarnados. Ele fala conosco também dentro dos nossos corações. Basta que a gente esteja disposto a ouvi-lo. Além disso, essas advertências quase sempre motivam a opinião que manifestam, por não quererem que o homem anule a sua razão sob uma fé cega e desejarem que este último lhe aprecie a exatidão. Sempre fica uma margem para que a gente possa também agir, para que a gente possa também opinar a respeito dos fatos. Porque Deus quer que a gente aprenda, Ele quer que a gente exercite a nossa faculdade de escolha, que a gente comece a compreender melhor o que é o bem, o que é o mal, o que vai nos trazer felicidade, o que vai nos trazer sofrimento. A humanidade contemporânea conta também com seus profetas. Mais de um escritor, literato, historiador ou filósofo hão traçado em seus escritos a marcha futura de acontecimentos a cuja realização agora assistimos. Quantos não descreveram no passado fatos que hoje vivenciamos? Essa aptidão, sem dúvida, decorre muitas vezes da retidão do juízo no deduzir as consequências lógicas do presente. Vamos fazer uma pequena observação aqui, porque muitas das vezes a gente consegue prever o futuro unicamente pelo fato de observarmos como estamos agindo agora, como a gente também pode fazer em relação ao que vivenciamos agora sobre o nosso passado. Ou seja, como foi o meu passado? O que vivi no passado? E a gente se indaga, quantas dores passo agora? Quantas dificuldades enfrento agora? O mesmo a gente pode projetar para o nosso futuro. O que estou construindo agora que colherei amanhã? Geralmente, quando a gente escolhe o caminho da viciação e a gente não se desvia dele em momento algum, provavelmente, por uma dedução lógica, a gente chega à conclusão de que haverá um sofrimento ali na frente. Agora, quando estamos seguindo o caminho reto, quando estamos buscando nos renovar, quando estamos buscando a nossa reforma íntima, nós também podemos deduzir que teremos um futuro melhor do que o que tivemos outrora. Essa aptidão, sem dúvida, decorre muitas vezes, voltando um pouquinho, da retidão do juízo no deduzir as consequências lógicas do presente, mas outras vezes também resultam de uma especial clarividência inconsciente ou de uma inspiração vinda do exterior. Seja um espírito amigo nos intuindo a respeito do fato futuro, ou seja o nosso próprio desdobramento tendo contato com essa realidade futura que ainda não sabíamos anteriormente. O que tais homens fizeram quando vivos, esses literatos, esses escritores que o Kardec menciona, podem, com razão mais forte, maior exatidão, desprendidos do corpo físico, fazer no estado de espíritos livres, quando não têm a visão espiritual obscurecida pela matéria. Então, meus irmãos, nós finalizamos essa parte do estudo com o livro A Gênese. E nós vamos dar prosseguimento relembrando alguns profetas do Antigo Testamento que estiveram aqui presentes entre nós
trazendo algumas revelações divinas. Nós tivemos Elias, que profetizou a seca no rio Acabe. Elias foi rei em Israel e adorava o Deus Baal, o Deus da vida e da fertilidade. Posteriormente, o Acabe que adorava o Deus Baal. Posteriormente, Elias reencarna como João Batista e anuncia e profetiza a vinda do Messias. Nós temos esse trecho belíssimo do Evangelho em que Jesus nos revela a respeito da reencarnação. Em Mateus 17, diz o mestre, Elias já veio e não o reconheceram, fazendo menção de que João Batista era a própria encarnação do grande profeta da antiguidade, o Elias. Nós tivemos também João Evangelista, que nos trouxe as revelações a respeito do Apocalipse. Muitas vezes a gente acha que Apocalipse é o fim do mundo, mas na verdade a palavra Apocalipse significa revelação. A revelação de que estamos passando sim por um fim de um mundo velho e iniciando um mundo novo. Estamos vivenciando a transição planetária. O Espiritismo nos demonstra que todos os mundos espalhados pelos universos, hoje já sabemos a teoria do multiverso, que não há apenas um universo, e quando a gente pensa na grandeza de Deus, que cria desde todo sempre, continuará criando, a gente pode chegar à conclusão de que o universo seria pouco para tanta criação. Então, a gente sabe que todos os mundos que habitam, todos os universos, cada um está num grau evolutivo de acordo com a necessidade evolutiva dos seres que o habitam. A Terra hoje é classificada como um mundo de provas e expiações. E o que significa isso? Significa que vivenciamos num mundo em que o mal ainda se sobrepõe ao bem. Mas estamos também recebendo as luzes necessárias para que adentremos, dentro em breve, cremos nós, num mundo de regeneração. Já vivenciamos hoje a regeneração nos nossos corações quando nos dispomos a escolher o bem em detrimento do mal, a paz em detrimento da violência. Então, quando nós finalmente conseguirmos chegar nesse nível, nessa denominação, nessa classificação de mundo de regeneração, o mal ainda habitará sim os nossos corações, mas não com tanta contundência, mas não com tanta, poderíamos dizer, abrangência como nós visualizamos atualmente. Nós temos também a figura de Moisés, que libertou o povo de Israel da escravidão do Antigo Egito, e ele também recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos. Temos a figura de Jacó, que é um dentre uma linha patriarcal de profetas enviados por Deus para ensinar ao seu povo a adorar o Deus único e a viver uma vida virtuosa. Nós vemos aqui a preparação desses profetas do Antigo Testamento para a vinda do Messias. Todos eles trabalhavam para Deus e com Deus, para preparar ali o território dos corações humanos, para que Jesus viesse posteriormente plantar a semente do amor. Temos também o profeta Jeremias, que profetizou, dentre outras profecias que Jeremias fez, ele teve inúmeras visões a respeito do futuro, mas uma profecia bem interessante dele foi sobre uma nova aliança, uma aliança que um dia Deus iria estabelecer no coração das pessoas. Olha que coisa maravilhosa isso. Essa profecia foi cumprida em Jesus. Quando nós nos comprometemos a seguir Jesus, que é o nosso modelo e guia, que é o ser mais perfeito que pisou por sobre essa terra, por estar em completa plenitude com o Criador, cumprindo com exatidão e com perfeição todas as leis divinas, nós estamos cumprindo essa nova aliança que Jeremias profetizou. Estamos com os nossos corações ligados, aliados a Deus, o nosso Pai. E quem são, meus irmãos, os profetas da atualidade, que revelam a presença de Deus no sentido evangélico do termo, como vimos anteriormente, através de suas existências sobre a terra? Nós trouxemos aqui a figura do Mahatma Gandhi, que, através da luta pacífica pela independência da Índia, também pregou a não violência e a busca pela verdade. A não violência ela é muito interessante, porque quando a gente busca agir pacificando, ao invés de violentar, a gente consegue atingir
um nível interior, uma qualidade de emoção muito maior. Isso acontece no dia a dia, nas pequenas coisas. Não precisa ser uma grande luta pela independência de um país, mas nas nossas lutas diárias. Quando a gente abdica de violentar a crença do outro, quando a gente abdica de violentar o jeito de ser do outro, quando a gente escolhe a paz de respeitar e deixar o outro ser quem ele é no momento em que ele está, nós estamos começando a vivenciar a paz que o Mestre Jesus nos prometeu e que disse que não era deste mundo, mas sim um estado interior que nós conquistamos dia após dia, através das nossas lutas do bem contra o mal no interior do nosso ser. Temos também a figura da Madre Teresa de Calcutá, que serviu aos pobres por meio da vivência do Evangelho de Jesus. A Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Temos também a figura do Siddhartha Gautama, o Buda, e ele dedicou-se à busca da erradicação das causas do sofrimento humano de todos os seres. O Siddhartha Gautama, ele travou uma grande luta em proteção aos nossos irmãos menores, os animais, nos mostrando que eles também estão em processo de evolução, como o Espiritismo nos ensina, como nós também o estamos. Então precisamos também, nos lembra o Buda, respeitar os nossos irmãos que também estão em crescimento. Ser para eles os anjos que os espíritos superiores são para nós. Temos a figura doce, humilde e meiga do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que revelou a presença de Deus em sua vida, não só através das psicografias, das grandiosas obras que nos iluminam até hoje, mas também através dos seus exemplos na sua vida cotidiana. Todos nós aqui conhecemos um pouquinho do Chico, não importa qual religião, qual templo religioso nós frequentemos, todos nós aqui sabemos dessa figura tão doce, tão meiga e tão amiga, que realmente fazia com que a gente pudesse lembrar da presença do Mestre e, consequentemente, lembrar da presença de Deus em nossas vidas. Temos também os profetas da ciência, esses grandes cientistas que trouxeram para nós revelações que anteriormente nós não sabíamos. Às vezes, revelações simples a respeito da saúde, a respeito da educação, modificações no nosso comportamento, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, que outrora não havíamos pensado, e eles nos trazendo o avanço e o progresso da humanidade. Temos a figura do Oswaldo Cruz, do Albert Einstein, do Newton, do Stephen Hawking, que nos é contemporâneo, né? O Darwin, Galileu, Pasteur, dentre tantos outros. E também a figura do nosso querido Kardec, que nos trouxe a revelação da doutrina espírita, e já na época em que vivia, já conseguia enxergar além do seu tempo. Ele trouxe a revelação da imortalidade da alma numa época em que foi difícil introduzir essa realidade ali, em que muitos, movidos por orgulho ou por vaidade, não queriam crer nessa realidade, não achavam que fosse conveniente ser imortal, porque quando nós nos concebemos como seres imortais, nós lembramos da responsabilidade que temos, que não será extinta com a morte do nosso corpo físico. A responsabilidade pelos atos que temos hoje se propagarão no infinito, até que façamos os resgates necessários daquelas atitudes equivocadas que tivemos, que feriram a nós mesmos e que feriram também o nosso semelhante. E na contramão de tudo isso, tudo aquilo que nós plantarmos de bom, também nós poderemos usufruir. E não podemos deixar de citar o maior dos profetas, o nosso divino amigo, o nosso Mestre Jesus. A razão maior de estarmos aqui hoje reunidos, porque Ele nos trouxe o Consolador prometido, a terceira revelação, o Espiritismo. Essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos abraça, que nos traz a realidade da vida, que nos relembra que a morte não existe. O Kardec, na revelação dos Espíritos Superiores, simplesmente extinguiu a morte do nosso panorama existencial. Nós abandonamos o nosso invólucro material, mas a vida prossegue no infinito, numa evolução incessante, até que seremos conduzidos, finalmente, dia após dia, a uma felicidade plena, que ainda não conseguimos vislumbrar, mas que já conseguimos sentir no nosso dia a dia,
quando nós conseguimos vencer sentimentos tais como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, quando nós conseguimos dominar as nossas emoções, nós já conseguimos sentir essa paz e essa felicidade com as quais nós tanto sonhamos. E também nós temos a figura de anônimos. Quantos anônimos nós encontramos no nosso dia a dia, que também são grandes profetas, revelando a presença de Deus nos seus gestos. Encontramos nas ruas, nos trabalhos, no seio do nosso lar. Muitas vezes nem prestamos atenção. Muitas vezes nós nem damos a eles a atenção que merecem. Consideramos muitas vezes que são fracos, tolos, covardes, como outrora consideraram o Mestre Jesus. Mas estão aí, entre nós, fazendo seu trabalho grandioso e talvez lá no futuro sejam reconhecidos. Não tanto pelos seus nomes, porque os nomes não são muito importantes. Vestimos diversas personalidades ao longo do nosso processo evolutivo. Tivemos e teremos muitos nomes. O que importa é que o que nós estamos construindo no íntimo do nosso ser. O que nós estamos fazendo de luz dentro de nós, porque a luz não ilumina apenas a nós mesmos. A luz que nós já conseguimos construir no íntimo do nosso coração, ela se propaga para todos aqueles que convivem conosco e, por que não dizer, também para a humanidade inteira. Então, a nossa grande questão da noite de hoje, meus irmãos, é a gente se indagar, das nossas próprias consciências, o quanto nós estamos revelando Deus para nós mesmos e para os nossos irmãos. Porque a definição de profeta, no sentido evangélico, vamos fazer uma pequena revisão. Nós sabemos já que o profeta é aquele que tem a capacidade de prever o futuro, de enxergar aquilo que a grande massa ainda não vê, mas também que é todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Quem são os enviados de Deus? Alguém encarna na Terra sem que a providência divina tenha permitido? Todos nós somos enviados de Deus. Podemos não ter uma missão grandiosa que vai abarcar um grande número de pessoas, mas no seio do nosso lar e na vida com a qual nos comprometemos antes de chegarmos aqui na Terra, todos nós temos a precípua missão de renovarmos o íntimo do nosso ser, de fazermos brotar o amor que durante séculos ou milênios nós abafamos com os nossos sentimentos grosseiros de orgulho e de egoísmo. Então todos nós que estamos aqui presentes, em ambos os planos, somos sim enviados de Deus, somos sim os profetas da atualidade, que foram convidados pelo Mestre Jesus a fazer brotar em si a luz e revelar a presença de Deus para a humanidade tão sofredora que se encontra lá fora, necessitada de que arregacemos as nossas mangas e vivenciemos a fraternidade. Nós que estamos recebendo as luzes da doutrina espírita, através do amor e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, somos convidados a lá fora revelar a presença de Deus, a levar a humanidade que sofre, que se desespera, sem relembrar que todos somos imortais, crendo que a morte do corpo físico é o fim de tudo, crendo que Deus castiga e não ama, crendo que Deus trata com diferença os seus filhos, quando na verdade o nosso Pai, o nosso Criador, é só amor, é só bondade, é só justiça, mas é também somente misericórdia. Que possamos todos nós nos unir nessa corrente fraterna e levar um pouquinho que seja do que nós estamos recebendo para alguém lá fora, seja num gesto de gentileza, num bom dia, num abraço fraterno. Muitas das vezes é tudo que a gente precisa para renovar o nosso estado mental, muitas vezes tão sacrificado, tão crucificado pelas nossas lutas diárias que não são fáceis, sabemos e reconhecemos isso. Mas se olharmos para trás, meus queridos irmãos, veremos que há pessoas muito mais necessitadas do que nós o somos agora. E quando nós nos dispomos a ajudar, a vivenciar o amor para além das paredes da casa espírita, a quantidade de bênçãos que se faz presente dentro de nós
é incontável. Nós nos sentimos num estado de plenitude que não há qualquer dinheiro ou posição social no mundo que pague, porque nós nos sentimos realmente nos assemelhando a Deus. Fomos todos criados simples e ignorantes, porém a imagem e semelhança do nosso Criador. E para que nós possamos revelar a presença de Deus nas nossas vidas, através das nossas próprias existências, temos o nosso modelo e guia, o Mestre Jesus, que Ele é a presença divina entre nós. É Ele que nos traz o como nós precisamos agir, para nos assemelharmos a cada dia mais ao nosso Criador, que é soberanamente justo e bom. Não seremos soberanos, porque soberano só Deus, mas podemos sim ser o melhor que nós já pudermos alcançar em bondade, em justiça e em caridade e em fraternidade. Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso estudo da noite de hoje. E fica aqui o convite para que a gente possa repensar a nossa existência. A Casa Espírita, ela sempre vem a nos relembrar a respeito da nossa reforma íntima. Por que tanto falamos a respeito de reforma íntima? Porque é somente vencendo as más inclinações que ainda habitam o íntimo do nosso ser que nós conseguiremos realmente nos sentirmos felizes e em paz. Então, que possamos realmente ser os profetas da atualidade, revelando os mistérios da vida oculta, mostrando a presença de Deus através dos nossos gestos, das nossas atitudes, através das nossas palavras, mas que principalmente possamos, como nos diz uma frase atribuída a Francisco de Assis, pregue o Evangelho e, se precisar, use palavras. Somos o Evangelho vivo, que possamos realizar aquilo que já somos e profetizar e levar ao mundo o melhor de nós, porque assim estaremos contribuindo com a regeneração desse planeta em que habitamos e com a renovação da humanidade inteira. Muita paz, meus irmãos.